E aí, começando mais um podcast, Conversa Rodada. Seguimos, né, conforme os outros 2 programas. Eu, Milena de Mamã. Eu, Lid David. Eu, Betina Câmara. Eu, Aline. Negra Jaque. Karina Bernardo. É nóis! Então, a pauta de hoje, quem vai explicar é a dona Lid. Então, gente, o Diagnósticos foi um texto que eu fiz pro Instituto Tulipa, que ele teve bastante repercussão, assim. Depois até fui no programa da Mi. Eu fui convidada para ir até em algumas escolas para falar a respeito desse texto. O texto, ele fala basicamente a respeito dos diagnósticos que a gente recebe ao longo ou quando está no início da nossa jornada, assim, da vida, da infância para a adolescência, e que a gente começa a transitar por ambientes que são hostis, que é a escola, né? No nosso caso, assim. Eu me dirigi no texto àquilo que eu vivi, que era viver em comunidade, né? Que na comunidade tem até um trecho que eu falo que é como andar de roda gigante, que a gente se diverte, mas é sempre a mesma paisagem. Então, quando tu recebe um diagnóstico dentro desse contexto, às vezes tu não consegue sair. Eu fiz esse texto porque eu tava conversando com um amigo meu e ele disse assim, foi quando eu recebi o diagnóstico de que eu era feio. E aí eu disse pra ele, eu recebi o diagnóstico de que eu era maloqueira. E aí a gente foi lembrando que são diagnósticos, porque aquilo é carimbado em ti. Isso, entendi. Tá? Começa na infância isso, começa na infância. Começa dentro de casa, né, gente? Exatamente, Dentro começa família, na infância. Então dentro da família. tu não... E de um jeito que daqui a pouco tu não consegue sair dali. Sim. Né? Então a gente dentro... Diagnóstico seria aquela coisa, por exemplo, aquela mãe que diz pro filho, tu é terrível. Sim, Foi sim. diagnóstico. Tu não para quieto. Você é bagunceira. Tu é Tu nasce bagunceiro. com vários Ou diagnósticos. Tu nunca vai ter Exatamente. nada. Por que é diagnóstico? Porque tu recebeu esse carimbo, eu era maloqueira, sou maloqueira. E eu acreditava que eu era uma maloqueira, descabelada, assanhada também, né? Assanhada, porque tu falava demais. Mulher pra todas recebe as- muito. Isso, É a assanhada. mulher que transa com vários homens. É Exatamente. vagabunda. Exatamente. Por que é um diagnóstico? Porque é um diagnóstico que tu recebe, tu acredita, pronto, estou com a maloquerice, né? E no o caso. ambiente todo te chamando disso. Exatamente. Óbvio que tu E que tu tem que Acredita, passar né? por um processo Interiorizar. pra se curar disso. de algo que tu nunca teve, que disseram que tu tem. Exatamente. Exatamente. Tu sabe que A agora a gente loucura falou da- nesse da negócio da mente. mulher que transa com vários homens é vagabundo. Eu conheço uma mulher, assim, cliente, amiga, querida, que ela tinha um namoradinho lá com uns 16 anos. E aí resolveu que a primeira relação sexual dela seria com esse namoradinho. Só que a família descobriu. E aí surgiu um diagnóstico de tu é puta. Uhum. Ela decidiu transar, foi isso, com um namorado, alguém que ela já estava há um tempo. Isso reverbera até hoje na vida dela, ela está com 42 anos. E ela tem uma dificuldade tremenda nas relações dela. Mas isso tudo Isso começa na nossa natural. infância e Vai adolescência, crescendo. né? É no assim. nosso processo de criação. Tem um vídeo no YouTube não, no da Instagram que eu gente. vi ontem, no Instagram chamado Pais Pretos. Que é uma menina, a mãe tá penteando a filha, não sei por que cargas d'água ela tá filmando. E a guriazinha se olha num espelho, eu acho que tem assim. E a guriazinha enche o olho de lágrima. É uma menina de uns 3 anos. Ela enche o olho de lágrima e diz assim, eu sou feia. Quando eu vi aquilo, me impactou de uma maneira, assim, que veio um filme na minha cabeça. 3 anos. Da imagina. época. Ela que estava diziam- diagnosticada. Ela estava diagnosticada. E aí a mãe teve que fazer todo um trabalho com ela. Disse, não, tu é linda, olha como a tua covinha é linda e não sei o quê. E eu vi que a mãe teve todo um... E aí a mãe e ela abraça... Aquela guria teve um choro tão sofrido, eu me arrepio só de lembrar. Sim. Tão sofrido. E aí a mãe abraçou ela e a mãe chorava junto. E aí eu pensei assim, essa mãe tá chorando porque ela também Ela também recebeu esse viveu a diagnóstico. mesma Com coisa. certeza. Com E certeza. aí, pra te reverter esse diagnóstico, Nossa. meu Deus do céu. A primeira vez, quando eu fiz a minha transição capilar, que eu parei de alisar o cabelo, e aí eu fiz um grande corte, que a gente chama, né? Que é cortar o cabelo da química e fica só o teu cabelo cru. A minha mãe acendeu uma vela em casa.
E aí eu falo que a gente fala muito de privilégio. E aí a mãe, eu lembro que eu cheguei em casa, saí e cheguei em casa faceira com o meu cabelo. Eu já tava nesse processo de um empoderamento muito grande, assim, né? E aí eu não conseguia mais alisar o cabelo. Não conseguia. É uma coisa muito mágica, assim. Eu acho que o meu processo de transição capilar foi uma bênção, assim. Digo que foi um presente da mãe Oxum pra mim, meu processo. E aí, quando eu cheguei em casa, a minha mãe... E aí, como é que foi? E eu, tudo bem. Foi um dia bom e tal. Eu disse, ai, porque eu fiquei aqui rezando, porque finalmente eu te vi bem, com autoestima, e eu fiquei com medo que alguém falasse alguma gracinha pra ti na rua. Quer dizer, ela ficou com medo de um rediagnóstico. Uhum. E aí tu fala, tipo, gente, Que o aquilo que ia que é transformar tudo de novo. tudo de novo, né? E aí é uma coisa, tipo, eu, quando tu falou em diagnóstico, a primeira coisa eu me lembrei da primeira vez que disseram que eu tinha autoestima baixa. E aí, provavelmente, eu já nem mostrava tivesse, assim. também tinha alguns sinais Exatamente. leves, mas Ou aquilo então se não era identifica. eu que tinha baixa autoestima. Era eu que estava recebendo tantos diagnósticos que estava tentando lidar Todos com aquilo nós ali. temos um diagnóstico. Sim. Pelo menos Sim. um. E já tivemos coisas Já tivemos fortes muitos, na infância também, muitos. entendeu? Muitos. E esses diagnósticos nos bloqueiam pro resto da vida, Claro. né? Sim. Sei lá, vou dar um exemplo, tá? Tipo, eu desenvolvi muito rápido, com 12 anos, eu já tinha o meu corpo, entendeu? Então, eu não... E era horrível com 12 anos, uma criança, olhar e Sim. despertar o olhar de homens, entendeu? Eu me sentia muito mal. Então, eu sempre usei roupa muito larga, eu me tapo. Até hoje, não que, porque eu me acho isso ou aquilo, mas eu não gosto de chamar a atenção pelo meu corpo. Uhum. Desde esse momento que eu tinha 12 anos e já me olhavam com desejo, por exemplo, entendeu? Então, esse diagnóstico, daqui a pouco... Uma vez eu ouvi... pena que só tem 12 anos. Mas eu me ofendi, entendeu? Sim. Eu me ofendi, então eu usava calça Sim. calça Sim. tectel. Gente, isso é muito comum. Eu usava muito. Até Muito hoje eu venho com roupa amarrada na bunda pra não olharem. Então, tudo que ainda mais essa fase dos 12 anos, Sim. que é aquela transição muito forte. Parece É rápido, que acorda, né? né? É muito Acorda rápido. Sim. diferente. Pois é, É muito forte. Eu isso. tenho duas filhas, né? A Vitória vai fazer 18 e a Nina 13. E aí eu tomo muito cuidado pra não dizer assim, ai, tu é estabanada, ou tu é não sei o que. Aham. Diagnosticar. Já é, exatamente. Porque eu sei o quanto isso afeta mesmo. A pessoa ficar com. É uma coisa tipo assim, acho que é estigma que chama. Sim. Pode ser. Fica Isso aquele acontece negócio com nossos meninos, gravado, né? Sim. Cresce com aquilo, assim, achando Você que realmente acredita, é aquilo. Exato. Eu falo Ah, isso muito exato. pros meus alunos, É, assim, isso né? muito com Esses dias eles crianças. tinham que passar por um processo seletivo. Eu disse assim, olha, vai vir um pessoal aqui avaliar vocês e eles partem da premissa porque vocês são, na maioria, jovens, negros, pobres, de periferia, que vocês são uns bostas. Vocês podem fazer duas coisas. Responder a esse estigma agindo como se vocês fossem nada. Sim. Ou agindo como vocês realmente são. Vocês escolhem. E aí a gente fez uma dinâmica justamente para eles se tocarem desses diagnósticos que eles receberam na vida e pensar assim, então, eu disse assim, nem botem, não tô nem dizendo para vocês botarem fora, mas questionem. Porque criança de periferia tem muitos diagnósticos. Muitos. E aí eu percebo, tipo, os meninos negros, quando a gente fazia dinâmicas e atividades para ensinar eles a cuidar do próprio cabelo, e eles descobriam o cabelo deles e achavam bonito. É um iluminar-se, que é um troço lindo de ver nascer isso em alguém. Diagnóstico de dentro da periferia e de fora E da de periferia. fora da periferia. Que o diagnóstico de fora da periferia é pior, É pior. é mais óbvio. cruel. Eu troquei Ou de ele escola. tem piedade, que é aquele olhar de eu tô em cima e tô, ai, coitadinho. Ou ele tem quase asco. Ele nega a humanidade da nega a pessoa. humanidade. Eu troquei de escola, eu estudei até o 8º ano, que na época não tinha dentro da comunidade, no Morro da Cruz. E aí eu troquei, saí dali e vou estudar no Instituto de Educação. Ali na Redenção, Osvaldo. né? Agora não tá fechado. tá? Isso. Uhum. No meu primeiro ano de escola, uma professora de física disse que eu era agente... Tá na ata da escola. Na ata da escola. Que eu era agente da pior espécie, extremamente violenta. Tinha 13 anos. Porque a gente não concordava. Porque ele começou a dar uma aula de física dizendo que a pessoa levou um choque. E essa pessoa aqui vai levar um choque e vai ficar bem negrinha, bem pretinha. Nós éramos 4 meninas negras na sala. E a gente foi até a secretaria, porque a gente, naquela época, já sabia quem a gente era. Uhum. E a Camila Lopes também, minha colega, inclusive, cineasta maravilhosa. Sim. Sim. Maravilhosa. E tá lá na ata da escola. Primeiro, esse professor sem essa aberração, e ele dá aula no Julinho até hoje.
Tá na aula do Juninho até hoje. Tranquilamente. Eu encontro ele, às vezes, na passagem, ele nem me olha, né? Mas enfim, dá vontade de tocar alguma coisa nele. Se mostrar agressivo. Aí mostrar agressividade pra Uhum. ele. E aí, a pessoa, a secretária que redigiu aquilo e achou aquilo natural, ele Uhum. dizer que uma aluna do curso normal, que eu tava fazendo magistério, cara. Fiz ensino médio com magistério. Eu era um agente da pior espécie. E é isso. Registrada até hoje na ata da escola. Uma vez Imagina, disseram cara. pra minha mãe que eu nunca ia ser grande coisa. É isso. Eu, na terceira série, disse, não, a Betina nunca vai ser grande coisa, sempre vai ser uma coisa mediana. E eu não era pra terceira série, era a primeira série. E eu entrei na primeira série com 6 anos, sem passar pelo jardim. Eu também não Então, fiz todo o essa processo coisa. de aprender a Já era aprender... grande coisa ali mesmo. Eu não tive. Então eu me atrapalhei muito na primeira série. Foi todo o meu, da minha primeira, quinta série. Hoje, a Diane de Forte, eu era uma criança que eu pensava muito em suicídio. E eu fico pensando, eu fui uma criança muito forte. Porque todo o meu processo da primeira, quinta série foi muito violento. E depois, emendando com isso, eu acho que quando eu comecei a me ajeitar e tal, teve questões de abuso sexual. Então eu tenho vários diagnósticos, assim, na escola do tipo, a Betina nunca vai ser grande coisa. E nunca me davam espaços de protagonismo, assim, na escola. Lembro que o meu sonho era hastear a bandeira. Né? E aí tem uma professora que, quando eu disse assim, a gente tinha até o 5º ano para hastear a bandeira. Depois, o 6º, 7º, 8º, a gente não ia mais, que pegavam só os pequenos. E aí eu disse pra professora, Sora, todo ano eu tento e não consigo hastear a bandeira. 2 coisas que eu queria, hastear a bandeira e tocar prato na banda da escola. E aí ela pegou e olhou, eu usava tranças, ela pegou e passou, né, querida, passou a mão no meu cabelo. Disse, querida, a gente vai tentar, tá? Vai lá. E nunca foi. Senta lá, Cláudia. Senta lá, Cláudia. Hoje em dia eu nunca esqueci, pra ver, a minha criança sabia que tinha alguma coisa errada naquela negação. Mas eu não atinava, A gente não consegue tinha. conceituar, gente. E será que também, 12 eu anos. fico Nem tentando Claro. imaginar o que acontecia com esses professores dessa época, porque eu conheço pouquíssimas pessoas que não têm uma história cruel pra contar. Aham. E assim, ó, preto, branco, Sim. Gordo, Não magro. importa, exatamente. eu me lembro Geral. que meu cabelo, meu cabelo é lindo, sempre esteve aqui. Sempre. Aham, sempre. Desse mesmo jeito. 38 anos esse cabelo esteve aqui, você notou agora. Agora que ele é lindo. Então, tá bom. E aí, eu lembro que eu fui reclamar, olha só. Porque eu sempre pensei assim, ó. Eu vou te bater, mas primeiro eu vou reclamar de ti. Que é pra Sim. pessoa entender. Ó, eu tô reclamando dela. Depois eu quebro a cara dela. Porque a gente também aprende a Se defender a dessa revidar. maneira. Já sabe. Dá jeito. E aí, eu fui até a professora e disse pra ela assim, ó. A fulana está falando do meu cabelo. Mas eu já falei num tom de estou avisando Que que vai a dar. classe vai voar. E aí... A aí ela agressiva disse vai assim, ó, surgir. Sim. a professora olhou pra mim e disse: se tu viesse com ele penteado, não teria esse problema. Meu Deus. Gente, a escola, eu acho que às vezes adoece, gente. Sim. A escola, ela tem um Ai, problema. Na Sim. periferia, pode Sim. ter certeza. Meu. Aí eu falei, eu lembro que eu falei assim, ó. Então tá. Por que eu bati na guria? Porque a professora me disse aqui. Sim. Claro. Claro que não justifica o meu ato Mas violento. aumentou. Sim, eu acho que Aquilo justifica. Imagina, gente. Então, isso aí a gente tá falando de uns 15 anos, mais ou menos, Exato. tá? Semana passada, Não, primeiro não dia. mais, Não amiga. mais. 38. Obrigada. Tá, que eu não Obrigada sei pelo nem Sim, convite. é 15. Foi ontem, 4. Foi ontem. Os Isso aí. nossos 28. Isso aqui, ó. Olha só como é louco, né? Isso passou com 15 anos. 15 anos. Fui levar o Eric no primeiro dia da escola, daí vi uma outra mãe, uma família negra, mãe e filha, enfim. E, tu que é a mãe do Eric, não sei o que. Daí botamos as crianças pra entrar, no primeiro dia, todo um cerimonial pra eles irem pra turma. E ela sabe que... Falou o nome da menina lá. Chegou em casa dizendo que o Eric sofreu 2 atos de racismo dentro da van. E aí eu fiquei com aquela cara de idiota, porque eu não sabia o que tinha acontecido com ele. E ele não te contou. Que ele não me contou. E já tinha acontecido outro episódio da professora também falar do cabelo dele. Eu tinha ido na escola, feito toda uma função. E o quanto aquilo também, de novo, oprimiu ele. Então, assim, não tá mais no meu espaço. Uhum. Tá no espaço do meu filho, que hoje, em 2020, Uhum. continua passando pelas mesmas Uhum. coisas. Uhum. E aí, e ele não me contou. Então, até que ponto também ele tá inseguro, já passou por coisas que ele não me contou. Uhum. Os processos continuam iguais, a gente avança de ano, mas as coisas Por que não que ele mudam. não tá te contando? Por que É. ele não tá me contando? Então, assim, é um monte de coisa que mexe com a gente, que mexia comigo quando eu era pequena, e agora, de novo, a gente, com meu filho não vai acontecer. Acontece. Não, mas na escola,
onde tudo começa, né? Na escola. Acho que em casa também, um pouco. Em casa também. A gente sofre maus tratos sutis em todos os ambientes que a gente vive. Sim, com Familiares, certeza. Principalmente. Senta Não é direito, por mal, fecha as entendeu? pernas, Não é Eu por tive mal. um primo, não sei o quê. até Fala hoje eu direito, não come entendo. direito, é o tempo Eu tenho um inteiro. primo que tempo ele. todo. Eu lembro que eu tinha uns 15 anos quando o filho dele nasceu. Eu fiquei apaixonada por aquela criança. Que aí até então eu era das crianças mais novas da família, então vinham crianças mais novas. Eu, em vez de ficar com ciúme, eu achava aquilo maravilhoso. E esse primo tinha o hábito de me chamar de boca aberta. Aquilo me incomodava profundamente. E aí eu me lembro que a minha mãe ainda, é assim, meio que pra não discutir. E eu ficava pensando, poxa, eu ajudo em casa, passo no colégio, me defendo. Eu não contava as coisas pra mãe pra não incomodar. Então né? o Eric é nessa linha. E eu disse assim, o Eric por é quê? nessa linha. Por que eu sou boca aberta, gente? E eu meio que... É um diagnóstico que colou em mim e eu não entendia. Hoje em dia eu vejo que tem muito do machismo e da escrotidão desse primo. O problema não era eu. Não era Assim como o problema não era o teu cabelo. Sim, Né? claro. O problema é dessas pessoas. E aí, agora como professora, e aí a gente vê uma outra situação, né? Quando eu vejo as meninas me procurando pra saber como é que eu fito o cabelo, Sora, que linda suas tranças, e tararã, já é uma outra ideia. E aí a questão que a gente começa a falar é de representatividade, né? Quando tu tá recebendo um diagnóstico do que ser quem tu é ruim, e aí tu percebe outras pessoas sendo como tu é, vendo que, opa, peraí. Eu acho que é uma maneira daquele diagnóstico ir caindo por terra, sabe? Por isso que eu acho importante, em espaços como a escola, ter a professora trans, ter a Sora negra, a diversidade ter o Sor em geral, gay. né? E eu acho que é importante pra isso, assim. Como a atitude do outro, que na realidade é que tá sendo cruel, e a gente, às vezes, tem atitudes que a gente julga que a gente tá errado. Vou dar um exemplo, assim, por exemplo, eu me envolvi com vários namorados, assim, que aprontavam pra mim, assim, que mentiam, me traíam, não sei o quê. E aí, só que eu sempre fui uma pessoa, assim, que eu tinha que descobrir tudo. Tipo assim, não podia levar uma guampa. Até o CPF. Tipo assim, eu preciso saber. Eu não posso passar por Que trouxa. loucura. Eu tenho que descobrir tudo que me aprontam. Então eu ia muito atrás, sabe? Ficava, tipo assim, fazendo feio. campana, esperando pegar no flagra. Aí, vou pegar Coitada de quem passou na mão. vou pegar no flagra agora, ele me traindo, ele vai ver. Uma vez, eu lembro que eu namorava, não vou dizer o nome, mas é uma pessoa, e aí ele foi se encontrar no parcão com a guria, e eu fui atrás de bicicleta, com um tijolão, assim. Guria, Casos de família. tijolo na cesta, assim, ameaçando que eu ia tacar o tijolo nele. Estragando que E a dono da Karina bicicleta. era a louca, entendeu? Meu diagnóstico era Só um a pouquinho. louca. A louca. Quer dizer, o cara tava aprontando, tava me traindo, tava mentindo, e a louca era eu, entende? E até hoje, quando eu vou falar com a minha terapeuta, eu vou dizer, olha só que louca. Eu sempre falo isso, Claro. gente. Mas é que a gente Sempre fica falo na tem um cabeça, contraponto. Olha né? só que louca, olha só que louca. E ela disse pra mim, não, tu não é louca, Karina. Mas, Karina, só quero saber, Sabe? tu jogou ou não jogou o tijolo? Não, eu também quero não, saber. né? Eu já é matado a pessoa. Não, mas eu não ia estar viva hoje. Mas como se faz Mas a minha- presente, né? É, E a gente acredita, a gente acredita tanto, né, nesse diagnóstico, Uhum. que a gente vai levando até o momento em que ou você se dá conta, né, ou alguém se dá conta, não é pra você falar isso, Uhum. a terapeuta, né? Sim. Não fala isso de ti, né? Eu me lembro, eu tinha o da timidez. A Aline é tímida. Então eu sempre me encasulei, digamos assim. Eu nunca queria aparecer, morria de vergonha, de peça de teatro de colégio, apresentação de dança, aquelas coisas todas que a gente faz no. Eu sempre queria ficar, cara, me Árvore. deixa lá pra trás, É árvore. lá pra trás, porque eu não quero aparecer. E hoje eu tô aqui, Sim, falando, conduzindo círculos de mulheres. Então, assim, como a gente, claro, depois de muitos anos Sim. se conhecendo e se trabalhando, a gente consegue se desconstruir de toda essa. Eu chamo de meleca mental, porque é um monte de meleca que a gente traz acreditando naquilo ali piamente, né? É. Eu tive uma cliente uma vez que ela também recebeu o diagnóstico da timidez. E no processo de coaching, ela falou, cara, eu falei, como é que tu te vê daqui a uns anos? E ela é uma baita de uma advogada, hoje trabalha no Rio de Janeiro, enfim. E ela, cara, eu me vejo, ela trabalha com direitos humanos, eu me vejo falando na ONU.
mas ao mesmo tempo toda cagada. Olha eu falando baixinho. Sim. Toda cagada. Toda cagada, porque ela acha que eu não vou Tá conseguir. curada. E quem é que te falou que tu é tímida? Aí eu lá atrás, vai lá atrás. Ela, uma professora do colégio. Olha que loucura. Olha que loucura. E a mulher hoje com 40 e poucos anos. Mas fica lá, Exato. fica. Isso. E ela, e o que te impede? Nada te impede, tu é foda pra caramba, cara. Uhum. Mas é toda uma desconstrução, né? Eu não sabia que o termo era diagnóstico, mas atendendo, assim, eu percebo que a pessoa diz, eu sou isso. Aí eu vejo ali no jogo, olha, aqui me aparece isso, isso e isso. E aí eu penso assim, e quem sabe se tu na próxima vez que tiver que fazer alguma coisa, que te desafie nesse diagnóstico, tu questiona esse diagnóstico. Uhum. E se eu não sou tímida? Eu tinha muita coisa assim, a Betina é desastrada, a Betina tem a mão Eu pesada. também, Sim. sempre. A Betina não tem um sex appeal de uma couve. Não, peraí, tem um sex appeal aqui. Vamos tentar questionar isso aí. Faz de conta que ninguém te disse isso. Faz de conta que tu tem sex appeal. Acredita nisso. Vamos brincar disso aqui. Se tu tivesse sex appeal, como é que ia ser? É uma maneira de tu começar a questionar o diagnóstico e se permitir fazer aquelas coisas que tu achava que não conseguia. Porque tu já se auto-sabota, né? Exato, Já nem que vai. alguém disse Claro. isso, então eu nem vou. Exato. Eu vou fazer Claro. isso. Não vou conseguir. Exato. Aham. Tem uma outra coisa. A gente também faz diagnóstico dos outros. O tempo Claro, todo, porque a gente claro. tá fazendo a mesma Tu coisa. abre o Facebook, que foto é? Ai, que foto feia. Fulano, o que essa pessoa tá fazendo? O que foi Sim. passar Ai, olha isso? aqui, cortou o cabelo. Que foi. Aham. Eu tento, eu juro, agora eu já fui muito mais. Sim. Julgadoras. Né? Eu ia no meu ciclo de amigas, a gente dizia, olha a julgadora ali, ó. Exatamente, eu já fui muito mais. Ó a juíza. Ah, mas todo mundo julga um pouco, É, não adianta. mas já parei muito pra pensar assim que a roupa que a pessoa tá vestindo não Não eu é da também. minha Eu conta. também, é. Entendeu? Isso é É uma um coisa outro que Eu não exercício. É um preciso exercício, cometer exercício. sincericídio, não preciso falar pra pessoa que Claro que não. não paga as gostei contas da do pessoa. cabelo dela, porque eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou e esse, eu eu não- acho que é o meu pior defeito. Esses dias a minha mãe chegou pra mim, ela comprou a minha mãe é muito vaidosa e modernosa, assim, maravilhosa. E aí ela comprou um conjunto, que nem ela fala, que era uma calça de abrigo e um casaquinho assim. Só que eu achei muito de vovozinha. Só que ela calhou da que tu achou? E eu disse, parece um uniforme de asilo. Ai, foi pra quê? Pra quê, gente? Pra que eu quê? fiz isso? Pra quê? Tipo, eu ganhei o quê? Ela tava visivelmente né? feliz Ah, com o é. amigo dela. Entendeu? Por quê? Por quê? Show. A minha A gente família, tem que a ter um gente pouco é a de rainha noção. do Sim, sincericídio, a gente é. assim. Eu sou dessas Vocês também. sabem que hoje mesmo eu tava. Porque a nossa geração ainda foi criada dessa maneira. Imagina as nossas mães, né? Então, eu tô tentando fazer. Eu chamo na minha religião, né? Que eu sou budista, de revolução humana, né? Desde que eu comecei com a história do empoderamento feminino, eu tô revendo isso. De eu não julgar ninguém por nada. Isso aí. E daí eu tô fazendo todo um teste de paciência com a minha mãe, óbvio, entendeu? Porque a Sim. gente tá mudando e a gente quer que a outra pessoa também mude. Aí hoje nós conversando no almoço, e a minha mãe. Aí, sei lá, eu comentei que alguém ia fazer um aniversário. Mas pra que gastar com isso se não tá ruim o dinheiro? Pra que vai? Mas, mãe, o que te interessa isso? Não é teu. Mas Tipo é, assim, ó, exatamente. se a pessoa é feliz usando todo o dinheiro dela no aniversário, Vai. deixa ela ser feliz. Se tu é feliz não fazendo nada no teu aniversário, então daí eu comecei a falar um monte sobre isso. Mas não tem que julgar as pessoas. E eu tô fazendo isso comigo. Se tu quer estar sempre no negativo, mas tu acha que tem que viver o dia, o mês, mês, e com Como se aquilo fosse o fosse o último. último, tu tá É. certa do teu É a jeito. tua vida, né? Se eu acho que eu tenho que economizar e então eu acho que a gente tem que fazer um teste com a gente mesmo, Sim. independente de qualquer coisa, de tudo, de roupa, de jeito, da gente não julgar ninguém, porque eu penso de um jeito, não quer dizer que tu pensa, mas não quer dizer que tu seja feliz desse jeito ou aquela outra pessoa, entendeu? Então eu falei muito com ela que eu não aguento, agora que eu estou mudando, ver alguém Quem julgar fala? outra pessoa, É, entendeu? É Eu não uma aguento coisa Eu faço esse isso. exercício Eu, pra mim, bastante essa ideia de eu não julgar, eu acho que ele é impossível.
Agora difícil a não questão jogar. É bem dessa difícil. reflexão do tipo, o que cargas d'água tem Eu a tenho ver com que- isso? Gente, eu acho assim, Porque ó, assim, eu tenho uma modus operandi virginiano, filho de Xangô, eu também sou virginiana. desgraçado. Então, assim, tô eu aqui, na vida, no meu ônibus, no meu T10. Consegui um lugar. Ele Adoro vai as me dar- histórias do T10. Ah, T10. Adoro as histórias do Eu T10. podia estar feliz no meu T10, sentada no meu lugar que não tá nem vomitado, lendo um livro, Por sorte. ouvindo um podcast, paquerando o cobrador, gatinho. Não. O que a Betina tá fazendo? Rindo do cabelo da irmã que tá com a tintura vencida. Betina! E aí a minha irmã vem vindo lá nem cuidando da vida dela. Ela não sabe da minha Nem aí pra existência. E eu aqui, não, porque esse cabelo, isso aqui foi californiano em 1985. Que tá ruim. Digo, gente, esses dias eu disse, Betina, quanto de energia tu gastou 20 minutos do teu dia pra Pensando. tua inteligência, Pensando na que é um californiana da presente que pessoa. Deus te deu na californiana da amiga. Ela tá feliz assim. Ou então ela tá num processo desgraçado que ela não tem grana pra ir no salão. Não tem nem Também tempo não pra tem, isso. amiga. Não, olha só. Gurias. Esse é o melhor. A gente adora julgar, está pior, entendeu? Não, julgadora. Aí que vem tipo- a vergonha na cara. Eu sou muito de dar. Ah, né, fulano? Ah, já que vai teu celular tá sempre quebrado. Tu tá sempre trocando de casa. E eu também não falo. Nossa, Porque eu sou amiga essa- que devolve, né? Aham. Mas dá pra mim, eu devolvo. Sim. Boa. Isso eu também não falo. Então, para as pessoas se ligar, não, sabe? Cuida de ti. O primeiro É. julgamento que eu sei que eu parei de fazer e que eu fico muito, muito orgulhosa, há muito tempo atrás já eu já parei de fazer, justamente o julgamento que mais me doía, que era o assanhada, o puta, Aham. sabe? E a gente olha pra gente. Exatamente. E a gente projeta na outra aquilo que fizeram com a gente. Exatamente. Isso é muito complicado. Isso me feria demais, porque eu lembro que eu fiz 15 anos e um dia minha mãe chegou em casa e disse que tinha pego o ônibus com uma vizinha, tipo, na frente, assim, que eu não tinha convívio, né? Tem convívio com as tuas vizinhas, né? Mais velhas e tal. Mas aquela em específico eu não tinha convívio, não sabia marido, casa, não sabia. E a mulher sentou do lado da mãe e vinha conversando e em algum determinado momento ela falou pra minha mãe: aquela tua filha ali, tu vai arrumar uma barriga bem cedo, porque ela é bem assadinha, né? Vizinha da minha mãe. E Minha assim, faleceu. tem vários problemas nisso, né? E a Muitos. minha mãe, Surreal. aquariana, Eu. né? Espiritualidade. Meu ascendente em Ares tinha quebrado o ônibus, ela, acabou. Explodido. Acabou. A mãe aquariana olhou pra ela e disse assim, ó, tu também tem 2 filhas, né? E a mulher, sim. Pois então, tu não deveria estar falando da minha. E o baile seguiu e a minha mãe seguiu a Plena. vida. Ela é fina, né? Gurias, Como é que é o além nome da do tua mãe? retorno, minha mãe já foi embora, já tá preparada pra uma outra vida, mas óbvio, né, porque a pessoa Sim, a aquariana, pessoa- né? Ela é Tudo muito muito Ela já espiritualizada. tinha tudo planejado, já. Ela tava tudo planejado. Podia E aí- vir de neta dessa vizinha e ser da pá virada. Olha Eu o boto que, fé. que Eu boto aconteceu, o desfecho dessa história. Que me marcou, porque foi aí que eu recebi o diagnóstico de assanhada. Da vizinha que eu não tinha convívio. Sim. E aí, Eu não tinha mais nada pra fazer. mas e eu cuidando da fiquei, tua aquilo vida. me doeu profundamente. O que aconteceu? A filha dela, por que eu sei? Porque foi junto comigo. Eu engravidei aos 23 anos e a filha dela engravidou comigo. Junto. Porque a gente ia no mesmo consultório. E a filha dela tinha 15 anos. 15 anos. Olha que Pra loucura. vocês verem, É, né? não, A filha dela Então, tinha sabe 15 que esse anos. diagnóstico de A gente- assanhada, eu conheci uma menina que recebeu esse diagnóstico, porque ela tá assim que nem a Milena, com 14 anos, estourou o corpo. E o vizinho da frente, homem, adulto, começou a cobiçar ela. A mulher dele, vendo Viu? isso, Ah, tem em muito vez disso. de dar um jeito no marido, Isso é uma disse, coisa "Ah, natural, isso é a natural, tua isso filha, é olha o que a naturalizado, guria na verdade, disse. é O que, natural. que a mulher dizia? A tua filha, dona fulana, mãe dessa menina, deve estar dando bastante, porque ela desenvolveu, né, o corpo. Aff, Sim, bem Na coisa, realidade, né? o que essa mulher Uma tava, coisa tem a ver com a outra. Exato. Aham. E aí, na realidade, essa Preocupada mulher com o tava presentinho enciumada. de Deus dela. Exato. Ah. Aham. Não, outra coisa que eu sempre penso assim, ó. Fazer o exercício de qual é a tua intenção quando tu dá a tua opinião, Exatamente. sabe? Controlar o outro. Muito bom. Outra coisa assim, ó. Esses tempos, uma tia minha, não mora aqui, ela mora no interior,
me encontrou e disse assim, ai, mas como tu tá fortinha. Ai, As não minhas tias merece. adoram falar isso. Pra pra não mim, dizer sabe? gorda, né? Gente, Ninguém merece. vai dizer... Só se eu fosse uma pessoa que tivesse um desvio de como é que se diz? Mentalidade Não, de... tipo, De caráter? Não, aquela coisa... Divisão. Divisão, é. Qual é, não- qual é a mulher que tá acima do peso que não sabe que tá acima do peso? Me diz. Muito pelo contrário, às vezes a gente não tá acima do peso e acha que tá acima do peso. Não, óbvio que se tu tá acima do peso, tu sabe que tu tá acima do peso, né? Ninguém precisa te dizer isso, sabe? Então, olha, pra quê, sabe? Isso, Mas é só pra que magoar, não tem dizer? outra Exatamente. Não, Pra é de que dizer pra propósito, pessoa que ela tá é fortinha, que ela tá acima do peso? Como Ai, sabe, tia, fico louca as com tias isso. adoram, né, dizer Ah, eu isso. respondo- Eu respondi já ouvi muito também. Ah, eu tô É. comendo bem, né, tia? Tô me alimentando bem. Por É, isso. e assim, ó, eu E como que a senhora, sou como é que o tá? oposto disso, que eu sou seca, né, em vida, o que acontece? Eu estou sempre doente. Vai sempre Sim, doente. eternamente, Ah, eu sou eternamente doente. Ah. E aí um dia... Não, é, gente, bizarro. assim, até era uma pessoa que eu gostava muito, mas o meu ascendente em Áries, eu sempre boto a culpa no meu ascendente em A Áries. culpa é dele, com certeza. Não deixou eu ficar quieta. Ela passou por mim e ela havia feito uma bariátrica. E assim, ela passou por mim e eu, pô, cadê o boa tarde? Onde é que tá o boa tarde? Não teve boa Não tarde. veio, não foi convidado. Aí ela olhou pra mim e disse, guria, como tu tá seca? O que aconteceu? Eu digo, guria, não sei o que aconteceu contigo, tá engordando tudo de novo também. Eu sou dessas. Ai, não sei Eu sou aguentar. dessas. Eu sou Maravilhosa. canceriana. Eu sou Maravilhosa. dessas. Tu não fez Eu sou cirurgia? dessas. Eu sou dessas. Maravilhosa. Eu sou dessas. Ou a função da família do meu filho. O pai dele, a família do pai dele, eles são brancos. E eu, né? Porque eu não tinha um pensamento aposentado muito Ai, disso. deu uma palmitadinha, É, não é palmitou. mesmo? Às vezes a gente Aumentou. tem o Mas o pensamento Eric- afrocentrado e escorrega. Sim, o Eric nasceu preto, tá? E aí foi os tios Deus lá abençoe. ver. Os tios da parte branca foram lá ver o guri. Tá. Ai, Alex, até que nasceu uma boa cruza, né? Meu pai. Eu com o nenê nasceu branco. Meu as pai. crianças pretas Nasce branco, é normal. E daí eu só olhei com uma cara de ódio, Alex. É, tio, graças a Deus puxou a gente, né? Se puxasse o senhor, não tinha dado boa coisa. Pronto, Eita. é isso. Eles mesmos respondiam, né? E aí, pra Olha retomar isso. também a questão do Érico, eu levei 3 dias pra conversar com ele sobre a função lá da avó escolar, né? Que ele... Daí eu sentei com ele, assim, tá, fiz toda a função da rotina do dia. E eu, meu filho, o que aconteceu que tu não me contou? E ele, mãe, nem lembro. Nem lembro. Então faz assim, ó. Eu também com toda a paciência do mundo, porque eu também não posso ficar brigando com o menino, porque ele não me contou uma coisa. Claro. Exato. Ele deve ter me Claro. contado. Quando tu lembrar, tu conta pra mãe. Porque eu também faço um exercício de não colocar nele que ele é tímido, que ele é introspectivo, que ele. Senão eu também tô fazendo um outro desserviço pra minha própria família, dizendo que a criança tem um monte de trauma e ele não tem. Ele só não quis naquele momento falar. Já sobre que tu isso. já ouviu, tem algumas teses sobre isso, falando especificamente em crianças negras, que às vezes não é. Dizem que a criança negra é tímida, quando na realidade a criança só está se retraindo em relação ao racismo que ela passa. E aí é de novo mais um diagnóstico. Esse menino é Sim. tímido. Ou E então, eu evito esse menino isso. é agressivo. Eu tenho um aluno, que agora ele até não tá mais lá, que é um menino negro, retinto, lindo, assim. Daquele preto que brilha no sol, sabe? De tão lindo que é. E ele... Eu cuidava pra não falar o nome dele. E ele... Uma coisa que eu reparei, ele tinha um diagnóstico muito, assim, forte de todos os educadores, de tipo, ele é terrível, ele não presta atenção, ele não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Só que eu consegui, num momento, trazer ele um pouco pra mim. E aí a maneira que eu consegui trazer mais ele pra mim foi o dia que eu disse: a senhora vai dar uma oficina tal dia, eu quero que tu venha, que tu vai me ajudar. Que a gente vai falar sobre estética negra, tu vai ajudar a Sora. E ele: eu, Sora? Eu disse: sim, tu vai ajudar a Sora. Aquele menino mudou o comportamento de uma maneira. Muda demais. Não, O semblante, enxergar, a né? atitude, o Aham. guri pegou. Viu, E aí cara, é uma de coisa outro assim, jeito. ó, a É. pessoa que, as educadoras que viam ele como capeta, com não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que mais, ele continuava reproduzindo isso. Eu sou capeta, então eu vou ser capeta. Agora, com a Sora Betina que ele era, ele ajudou a Sora Betina, ele me ajudava no refeitório, ele ajudava em sala de aula. Isso aí, Ele- com essa função eu de digo, professor, gente, é muito as importante. possibilidades É que muito esse menino pode ser, e aí tu diz que ele pode ser só uma coisa. Isso é muito Não, importante de diagnóstico quando os professores estão fazendo a avaliação, porque, enfim, eu fui coordenadora pedagógica um tempo, trabalhei com educação infantil há anos. Assim. E perguntar pras gurias: tá, mas por quê? Mas fulano não para, fulano não para.
por que que o fulano não para? Uhum. Ah, mas ele não para, não sei o que que é. Então tu vai ter que olhar pra ele. Olha pra ele. Tá? Ver o processo, porque assim, essa história, que elas fazem relatos também, né, as professoras. Então, assim, entender também, fazer uma autoavaliação. Por que que o fulano não para? Por que o fulano não para só na minha Tem aula? um motivo. outra Por que coisa só assim, eu né? enxergo ele aqui? O que que eu tô Exatamente. fazendo? Não, Como outra eu me comporto diante esse E os teus comportamento do alunos, fulano? tu dá aula, é Exatamente. muito louco como os alunos se tornam um espelho, assim, Muito, né? muito, E assim, muito. não vem essa história de, a gente gosta de todos os alunos. Não. Tem aluno que a gente Claro não que gosta. não. E tudo bem não gostar. Mas o teu papel ali como educador é qual? É, Educar, qual é o teu fornecer algum tipo de conhecimento. Então, vamos ver ali. Tem uma aluna minha especial, que aquela menina, ela é um gatilho tremendo pra mim nos meus brios. De tudo, porque ela é muito... Uma menina negra, e ela é muito passivona, ela é muito institucionalizada, ela se coloca numa atitude, tem que me doar. E aí é uma menina negra. E aí, em mim, bate um brilho de uma angústia. De tipo, meu Deus, Sacode, se criatura, acorde, acorda. se mexe, porque... E aí eu tenho que super me segurar, porque é o momento dela, é o processo dela. Não, gente, quando o diagnóstico, ele passa a ser um diagnóstico de doença também, por exemplo. Esses dias a minha filha chegou e disse assim a mim, eu acho que eu tenho déficit de atenção. Isso Aí é eu falei, usual, como né? assim? Nossa. Eu não consigo prestar atenção na aula. Daí eu falei assim... E tu vê hoje em dia como existe isso, né? Crianças e adolescentes tomando Ritalina por déficit de atenção. Aí eu falei assim, já parou pra pensar que o problema pode não ser teu, não pode ser... De repente não é tu que não tem déficit de atenção, de repente a aula que é chata mesmo. Sim. Sabe? Então, como também isso hoje em dia, sabe? Às vezes a Qualquer pessoa... coisa é pra remédio. já. Exatamente, Vou dar remédio. a pessoa acha que tem um déficit de atenção. Não, a aula que é chata, é tu que não tá precisando, não filho te atrai prestar atenção nesse tipo de coisa, não é tu que tem um problema. O filho da minha amiga Tem, chegou né? com Mas esse, E eu com tenho esse que me manter diagnóstico. acordado. De repente Exato. eu vou, porque minha Chegou- criança Pra essa aula chata. Sim. né? O filho da minha amiga chegou com essa história de que ele tinha déficit de atenção, né? E a gente ia lá na casa dele e eu assim... Mas quem é que te disse isso que tu tem déficit de atenção? Eu já pergunto Aí pra a Sora disse que eu não paro quieto, os meus colegas também tinham assim. Aí eu deixei e fiquei com aquilo, né? Daqui a pouquinho veio ele com a guitarra e disse: eu aprendi a cantar November Rain. Eu disse assim, então um rapaz que tem déficit de atenção é autodidata pra aprender a tocar guitarra? November Rain? Sim. E aí ele assim, e olhou pra mãe dele e disse: olha, vamos rever isso aqui. Como é que é essa maneira? Talvez tu aprenda de outro jeito. E é um menino super curioso. Ele não Sim. tem a paciência pra ficar. Aí a nossa Daqui a pouco escola dá tem um uma problema. chata, né? Tu falou. É porque É é a outra mesma coisa. geração. Gente, Exatamente. se parar pra pensar que a tua filha assiste a mesma aula que os nossos avós assistiam. Exatamente. Eu sempre Meu falo Deus, isso, gente. Marcelo, é gente, surreal. Se tu pegar um astronauta de 1920 e botar na NASA hoje, ele não vai saber o que fazer. Se pegar um cientista do século passado e colocar hoje em dia num laboratório, não saber o que fazer. Agora, um professor de 1910, se tu colocar numa aula hoje, ele sabe o que fazer. Porque a educação, ela estagnou, mesma né? coisa. É o mesmo Loucura, né, método gente? há 1000 anos. E ninguém se E aí as preocupa, crianças, né? exato, Em querer e aí os atrair o- adolescentes que tem déficit de atenção, sabe? A gente Com todas aqui- com essas ferramentas que eles têm acesso hoje em dia, né? A gente aqui com acesso a audiobook. E o É. pessoal, vamos... Não, gente, olha só, vamos tentar rever isso aqui. Talvez, vamos trabalhar mais com a ideia de projeto de pesquisa. O que realmente tu se interessa. Porque, tipo, pra mim, física e química era uma coisa balela. Mas se eu botasse num laboratório... Botasse eu- na Pra saber a prática. utilidade. Exato. é. Quando é que eu prática, fui estudar física e química? Quando eu quis entender, na transição capilar, como é que era a estrutura do meu cabelo. Sim. Por que eu tinha que passar a máscara de pentear depois do shampoo? Que história é essa que o cabelo tinha capilares? E aí eu fui estudar química e física e biologia. Mas no colégio eu era uma bosta nisso. E aí eu cresci achando que eu sou burra. Eu E tenho que dificuldade não de precisava aprender. da química pra nada, Sim, tem isso também. Exatamente. Porque É tu só a olha- tabela periódica É. que deu. Por que eu vou Decorar usar a essa tabela. química? O que eu vou Sim. fazer com essa física? Hoje em Por dia... que eu vou ter que saber o que é o quadrado da hipotenusa? Exato. Bota na vida prática que tu vai saber. E aí Exatamente. desperta a atenção, né? Exato. Gurias, infelizmente, de novo, Ai, a gente se errado. Gente do céu. emociona. Ai, Tá errado isso aí. A gente se emociona e vai, né?
Mas eu acho que foi muito rico. Eu principalmente, aprendi muito. Enquanto vocês estavam falando, eu fui levando. Sim. Porque eu, aos meus 36 anos, agora que eu também tô vendo que eu também dizia que eu tinha déficit de atenção e tive que aprender a mexer no Illustrator. Não, mas eu não posso. Por que eu não posso? Eu tenho que fazer isso pro meu trabalho, então vamos. Aí eu consegui ver, não, só um pouquinho. Se eu quiser, eu não tenho esse déficit de atenção. Então, tudo isso que vocês estão falando, acho que a gente leva muitos anos. Se consegue reverter, Exatamente. a gente leva muitos anos, né? Então, isso tudo é pra gente refletir, pelo menos pensando hoje nas crianças, né? Nossos filhos. Mas eu acho que foi muito rico esse programa, Com né, certeza. gurias? E é uma coisa Ótimo. da gente levar pra vida, assim. Questionem as certezas que a gente tem. Exato. Alguém mais Ah, pensa do ah, que sim, isso, eu tenho Principalmente certeza. as certezas que tu Principalmente tem a as respeito de ti certezas. mesmo, assim. Questiona. Questiona as tuas Porque a certezas. gente sempre tá se tornando o que a gente é, né? Eu Tem adoro falar um- isso. A gente eu nunca tenho- não é nada é constante, Exato. né? Tem um canal no YouTube chamado Saúde na Rotina, recomendo. E é um educador físico. E ele diz uma coisa: o corpo não é, o corpo está. E eu acho que não é só o corpo, é a É a gente mente também. também, a Eu mente. já- o exatamente. todo, né? Eu já fui tantas Betinas. Exatamente. Exatamente. E vai ser tantas daqui pra Muitas. frente. Exato. 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 Então, assim, questionem, pelo menos questionem, assim. Antes de dizer, eu não sei fazer isso. Se tu tem. Isso que é uma coisa que eu percebo. Se tu sente um tesão muito louco em fazer aquela coisa, a ponto de conseguir sorrir se imaginando fazendo aquilo, tu consegue Tem fazer. que ir atrás. É Com verdade. certeza. Nossa, que demais. Me arrepiei. Então, tá, gurias, obrigada por tudo. Eu acho que a cada programa, pelo menos, a gente sai até mais fortalecida, né? E a gente espera que quem esteja nos ouvindo também pare para refletir e cada vez se fortaleça mais. É o principal intuito, né, desse podcast, o Conversa Rodada, que é realmente, que foi a ideia, né, do rodada em todos os sentidos, sabe? Que é pra gente falar o que a gente pensa, não tem problema, tá tudo certo. E a gente refletir juntas, né? E crescermos juntos. Então tá, muito obrigada. Aê! Heitor. Temos!